Oiê! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são os requisitos para ser uma au pair aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que considerar é o inglês, porque você vem com a intenção de melhorar o seu inglês, porém você já tem que ter uma base. Então, o que as agências requerem de você é que você tenha no mínimo de um inglês intermediário até um avançado. Quanto mais, melhor. Você tem que ter entre 18 e 26 anos, no mínimo 200 horas de cuidado com criança, pode ser dando aula, pode ser trabalho de babá mesmo, recreação, qualquer coisa que seja relacionada à criança que você consiga comprovar que você tem experiência, será contado, mas no mínimo 200 horas. Você tem que ter a disponibilidade de ficar 1 ano aqui nos Estados Unidos. E aí, se você quiser, você tem a possibilidade de completar os 2 anos, mas no mínimo 1 ano. E você tem que ter concluído o ensino médio ou equivalente. Eles não requerem que você tenha uma faculdade, por exemplo, mas você tendo isso é uma vantagem para você encontrar uma família. Bom, os requisitos são esses, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as agências que você pode contratar para fazer o intercâmbio. Nós temos que ter uma agência no Brasil que vai intermediar com a agência aqui dos Estados Unidos. É muito importante a escolha da sua agência, porque isso determina a possibilidade que você vai ter de encontrar famílias aqui, o suporte que você vai ter se você precisar. Então, é uma coisa que você precisa se atentar bastante ao que é importante para você. Eu fiz a minha escolha baseada no atendimento que eu tinha no Brasil e o que eu achava da agência aqui nos Estados Unidos. Então, eu consegui, escolher, ter uma boa opção no Brasil e uma boa opção aqui. Casou certinho as agências que eu escolhi. Eu sou do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, então na minha cidade mesmo não tinha a agência que eu queria para fechar o intercâmbio, então todo o meu processo eu fiz pelo WhatsApp, o atendimento foi excelente. Quando eu fiz a escolha do intercâmbio de au pair, eu estava na verdade procurando para fazer um intercâmbio na Europa e eu sempre entrava em contato com eles, com a CI de Rio Preto, perguntando, pedindo orçamento e eles sempre me respondiam. Se eu falava assim, eu quero um na Europa de 1 semana, mas quero comparar com 2 semanas em tal escola. Então, eles sempre me mandavam, sempre tiravam as minhas dúvidas. Então, eu gostei muito do atendimento deles, fez muita diferença pra mim. E por isso que eu gostei de fechar com eles, além de eles trabalharem com Au Pair Care, que é a agência que eu escolhi aqui pra fazer o intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Então, no Brasil, eu fechei com a CI Intercâmbio. E aqui nos Estados Unidos, a minha agência é Au Pair Care. A STB, também eu cheguei a conversar com eles também têm um atendimento muito bom. Eles também trabalham com Au Pair Care. Temos no Brasil a Experimento, que trabalha com a Apia. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui é o Pair in America, que é Apia. Aí aqui tem o site deles nos Estados Unidos, se você quiser verificar as informações deles. A IE Intercâmbio também faz o programa de au pair. A Cultural Care, que é uma das mais conhecidas aqui. E temos a Inter Exchange. Eu não sei qual que é o representante dela no Brasil, mas, enfim, também temos essa opção de agência. Agora eu vou falar pra vocês por que eu escolhi a Au Pair Care, que no caso é a agência que me representa aqui nos Estados Unidos. Essa agência é uma agência conhecida, ela tem uma certa relevância, uma quantidade de famílias no programa, não é tão grande quanto a Cultural Care, que tem o maior número de au pairs e maior número de famílias, porém eu gostei dela justamente pelo fato de não ter tanta gente, que dessa forma eles conseguem te dar um bom suporte, um bom atendimento. Eu percebo assim que tudo que eu precisei
que eu tive de problemas aqui nos Estados Unidos. A agência foi muito solícita, me ajudou muito. A LCC sempre foram muito atenciosas. E eu percebo assim, pelo comentário de outras meninas que eu já vi no grupão que a gente tem, que às vezes isso é um pouco falho com a cultura care se você precisa de suporte. E pensando assim, você vai estar sozinha aqui, você escolhe uma família que você vai gostar, se identificar quando você está no Brasil, mas quando você chega aqui, pode ser que as coisas sejam diferentes. Pode ser que as coisas não dêem certo. Então, é importante que você tenha um suporte de qualidade aqui. Eu passei por um rematch e foi um rematch amigável, mas é uma coisa que pode acontecer, que é você trocar de família depois que você já tá aqui. E o meu suporte com a agência foi 100%, não tive problema nenhum. Além disso, eles têm as reuniões mensais que você pode fazer e as LCCs que eu tive foram super atenciosas. E isso faz muita diferença no nosso programa, porque a gente chega aqui, a gente não conhece ninguém, então a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir que a gente tem um bom suporte. Então, é por isso que eu escolhi o Pair Care. E aí tem outras coisas também que você vai ter que considerar, que cada agência tem um valor de programa, às vezes vocês conseguem encontrar uma promoção. Eu vou falar sobre o valor que eu paguei em outro vídeo, sobre gastos e investimentos, mas no geral é isso. Você precisa primeiro escolher a sua agência no Brasil, mas tenha em mente que você, escolhendo a sua agência no Brasil, ela tem uma outra representante aqui, então você tem que pensar dos dois lados. É bom a gente ter um suporte aí e um suporte aqui. Eu super indico as agências que eu fechei, não tive problema nenhum, bastante suporte. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a requisito e a agência, deixa aqui nesse vídeo que eu vou responder pra vocês. Beijo!